Olá meninos, tudo bem? Saudades de vocês aqui na escola, do nosso encontro diário, mas nós estamos tendo nosso encontro online. E como nós vamos fazer a nossa avaliação, hoje a Proexaurina Sena, do 7º ano de língua portuguesa, irá fazer a revisão dos capítulos 3 e 4, que serão cobrados na avaliação. Vamos lá? Vamos recordar aqui primeiro o que são termos da oração. Vocês lembram? Os termos da oração são formados por dois termos. O sujeito, o que é o sujeito? O sujeito é o ser, é a pessoa, o assunto sobre quem ou o que você declara. Como no exemplo aqui, o filme é muito bom. O sujeito é o filme porque aqui nós temos uma declaração que recebe o nome de, quem lembra, predicado. No exemplo 2, nós temos aqui um sujeito diferente desse, que nós vimos também, o sujeito simples, porque só tem um núcleo, e o sujeito composto, que pode ter mais de um. Mas o que a Pro quer enfatizar é quais são os termos básicos da oração: sujeito e predicado, mas o nosso foco será predicado, e em especial o predicado verbo nominal. Pode ir. Vamos lá conhecer os tipos de predicados? Para entrarmos no assunto de predicado verbo nominal, é importante que nós façamos uma revisão para poder entender. O predicado verbal é aquele predicado que vai possuir o quê? Um verbo de ação, que vai dar a ideia de movimento, de que o sujeito praticou algo. Esse verbo principal, que é o núcleo do predicado verbal, ele pode ser o verbo transitivo direto, que nós vamos ver daqui a pouco o que é, o verbo transitivo indireto ou o verbo transitivo direto e indireto. E o predicado nominal nós vamos ver a seguir. Para recordarmos, o predicado nominal, ele é um predicado que não tem a ideia de ação. O que eu vou ter nele? Eu vou ter uma informação sobre o sujeito. Essa informação pode ser uma característica ou um estado. O predicado nominal, ele difere do verbal, por quê? Porque o predicado verbal, ele se caracteriza por um verbo de ação. E o nominal é um verbo estático, chamado, quem lembra? Verbo de ligação. Lembra dos exemplos que a Proexaurina deu em sala de aula, quando disse assim: a mãe está feliz. O estar não demonstra ação. Então, nós temos aí uma informação e esse verbo vai servir de quê? De ligação entre o termo, que é o estado, que é a característica, e o sujeito. E esse termo aqui, ele é chamado de quê? De predicativo do sujeito. Agora, para podermos irmos ao verbo nominal, lembrando que, vamos retomar um pouquinho, predicado verbal, verbo de ação. O núcleo é o quê? O verbo de ação. Predicado nominal informa o quê? A característica, o estado do sujeito. Qual o núcleo Pro? Sempre o núcleo será a característica ou o estado desse sujeito. Já que fizemos essa revisão, deu para a gente lembrar o verbal nominal, vamos agora ao nosso ponto, que é o predicado verbo nominal, que não tem nada demais. Na realidade, nós vamos ter o que aqui? Uma junção dos dois. Eu vou ter um verbo de ação e vou ter um estado do sujeito. Esse predicativo, ele pode se chamar predicativo do sujeito ou do objeto. Proexaurina não vai explicar ainda predicativo do objeto, porque não foi dado ainda em sala de aula. Nós vamos focar só nesse daqui. A característica principal, ele vai ter dois verbos, um de ação, vai ter dois núcleos, não é verbos não, dois núcleos, verbo de ação e o predicativo. Dentro do predicado verbo nominal, nós vamos ter, lembrando, quem é o sujeito? Ele. Chegou é uma ação, correto? Então, qual o estado, qual a característica que ele chegou? Feliz. Então, juntou
ação e estado, formou o verbo nominal. Se a pró tirar feliz, o predicado é verbal. Se a pró tirar o verbo chegou e colocar o verbo de ligação, ele será predicado nominal. A mesma coisa acontece aqui. Olha, vamos observar o exemplo. Eu tenho, ele abriu a porta feliz. Abriu, claro que é uma ação. O sujeito praticou algo. E ao fazer essa ação, qual o estado do sujeito? Feliz. Então eu juntei o predicado, os dois predicados. Último exemplo, o chefe, que é o sujeito, praticou uma ação que foi nomear alguém, né? Que foi nomear alguém. Esse o, que nós já vimos também é o pronome oblíquo, e ele substitui o nome do gerente. Pode ser que a oração fosse assim: o chefe nomeou Arthur gerente. Então, gerente aqui no caso é um predicativo, aquele do objeto, mas que a pró não vai cobrar na avaliação. É só para a gente lembrar. Volta. Terminou. Aí nós vamos observar o seguinte: o nosso ponto da avaliação é o predicado do verbo nominal. Eu acho que já está claro o que é, né? Um verbo de ação e um estado do sujeito. Agora, transitividade verbal, o que é? Tem muitos alunos que estão em dúvida, estão pedindo revisão disso, e é muito simples. Vamos ver, recordar como é. O que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que não pede complemento. Ele por si, ele já tem sentido. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Ele chegou. Se eu disser que ele chegou, o verbo intransitivo não precisou de complemento. Não precisou. O que é complemento, para lembrar? É um termo que vem depois do verbo para que a oração tenha sentido. Lembram do verbo transitivo? Aquela dica que a pró deu, que é o que ou de que? De que ou de que? O verbo transitivo, ele vai se dividir em dois tipos. Vamos assim fechar a diferença de intransitivo para transitivo. Intransitivo, sentido completo, não precisa de nada. Por exemplo, o gato, lembra daquele exemplo que a pró sempre dá? O gato morreu? Morreu no telhado, morreu à noite. O verbo morreu é intransitivo. O que veio depois do verbo morreu vai ser o quê? Uma adjunta adverbial. Agora, o verbo transitivo é um verbo que ele não tem sentido sozinho. Se disser assim, por exemplo, a criança comeu. Comeu o quê? Está precisando de alguma coisa. Comeu queijo, comeu pastel, comeu doce. A pró Isaurina trouxe. Trouxe o quê? O livro, a apostila, o caderno. Ele vai necessitar de um complemento depois. Todo verbo transitivo, ele precisa de complemento. Aí eu vou ter dois tipos de verbo transitivo. O verbo transitivo direto, para você identificar, aí você vai utilizar a pergunta o quê? Ou verbo transitivo indireto, você vai fazer a pergunta de quê, que daqui a pouco nós vamos revisar. Então, para fecharmos essa primeira parte, né, de predicado verbal, verbo nominal, a gente vai lembrar que o predicativo do sujeito é o termo que atribui uma característica ao sujeito. E o predicativo do sujeito, ele vai estar presente sempre no predicado verbo nominal. Pró só é predicativo do sujeito? Não, pode ser do objeto, mas a pró não vai cobrar agora. Ok? Agora, todo predicado nominal, ele vai pedir esses verbos que são de ligação. Mas lembrando que o predicado verbo nominal não vai pedir verbo de ligação, e sim um verbo de ação mais um predicativo. Aí eu falei há pouco do verbo intransitivo. Verbo intransitivo, não precisa de complemento. O verbo transitivo, ele pode ser de dois tipos. E se ele é de dois tipos, ele vai ter dois tipos também de complementos. Vamos ver quais são os complementos? Pronto, chegamos onde nós queríamos, que é conhecer. É o último? Que é conhecer
os complementos. Aí eu vou ter verbo transitivo pede complemento sem preposição. Como assim, Pro? Porque depois dele você faz a pergunta o quê? Lembra que a Pro colocava aquele o quê? Então, meu colega fez o quê? A resposta a essa pergunta vai ser o objeto direto, porque o verbo transitivo direto pede objeto direto, sem preposição. Agora, o objeto indireto, ele já necessita de quê? Da preposição. Então, transitividade verbal entra o que mesmo? O verbo intransitivo, que não precisa de complemento. O verbo transitivo direto vai pedir um complemento, sempre sem preposição. Para você identificá-lo, você faz a pergunta o que ou quem. Por exemplo, a mãe encontrou o filho. A mãe encontrou quem? O filho. E o verbo transitivo indireto vai sempre precisar de uma preposição. Pode ser a preposição de, ou pode ser a preposição que seja contraída, ou outro tipo de preposição, como para, como a. E o verbo transitivo direto e indireto é a mesma coisa do objeto direto, do predicado verbo nominal, é uma junção dos dois. É o verbo transitivo direto e indireto, você faz duas perguntas, o que, a quem ou para quem. Recordando, como assim a mãe ofereceu um presente ao filho? A mãe ofereceu o que? Um presente. A quem? Ao filho. Então eu tive dois complementos. Se eu tive dois complementos, é o verbo transitivo indireto. Ok? Aqui nós terminamos nossa revisão. Lembrando que é do capítulo 3 e 4. Lembrando das nossas tarefas online, das tarefas que foram enviadas. Façam revisão, estudem. E eu quero vocês afiados para a prova semana que vem. Um beijo, estou com saudade. A gente se vê na próxima aula, ok? Tchau!